Gente, queria começar esse vídeo dando parabéns pra mim, tá? Por ter concluído a releitura de Eldest com sucesso, porque era uma das metas desse ano. Já que eu fiz esse vídeo recente de metas, né? Eu vi lá que eu relembrei, na verdade, porque eu estava esquecendo que eu queria reler a série de Eragon, não toda esse ano, mas pelo menos com a releitura que eu comecei ano passado, a gente releu Eragon no clubinho, releu, eu reli, né? Não sei, teve acho que gente que leu pela primeira vez, ou outras pessoas que estavam fazendo releitura também, mas eu queria continuar relendo Eragon, a série, e dessa vez, né, fui sozinha, e, gente, Eldest já me assustou, porque Eragon tem umas 400 páginas, que eu acho que é um tamanho ok, assim, livro ele não chega a assustar, mas Eldest já tem mais 600, já aumenta 200 páginas. E eu fiquei assim, ai gente, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou demorar muito? Mas foi um sucesso. Já vou adiantando que, assim, deu muito certo, tá? E vou agora nesse vídeo falar um pouquinho sobre o que eu achei de Eldest. Agora, depois de muitos anos de ter relido, né? Assim que eu li a primeira vez, eu acho que eu já reli Eldest mais de uma vez, na verdade, mas eu já não me lembro, já faz muitos anos. Então, aqui está eu em 2026 fazendo um review de Eldest com a, nossa, minha mente agora que eu já li muitas fantasias o que que eu achei, né? Fora a minha idade, porque... Aí, eu até lembro, eu lembro um pouquinho de quando eu li a primeira vez a série de Eragon, e eu tinha... Aí, eu senti algumas coisas, assim, pela história, pelo que o Eragon tava passando, e agora eu já tive outros tipos de sentimentos, assim, de tipo... Mas eu já vou entrar em detalhes. Mas, enfim, gente. Oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ellen. E Eldest é o segundo livro da série de Eragon, tá? Então, assim, se você nunca leu Eragon, sinto muito, mas vai ter spoiler, tá, de Eragon, porque não tem como eu falar de um segundo livro de uma série, continuação de uma série, sem falar do livro que veio antes, assim, né? Então, em Eragon, a gente tem todo o começo ali da saga do Eragon, que é descobrindo o ovo da Safira, e aí o Eragon descobre que é um dragão, e aí o Galbatorix, que é o rei, né, do reino ali, vai caçar o Eragon, vai tentar recrutar o Eragon. Então o Eragon vai ter que pegar a Safira e tentar fugir e chegar nos Varden, que é uma facção, assim, são rebeldes, né, que são contra o governo. Então eles vão acabar viajando, passeando ali pelo reino de... gente, eu vou falar agora o nome que... Eu sei que no livro tem o guia de pronúncia, mas eu ignoro esse guia de pronúncia na minha cabeça eu falo os nomes do jeito que eu acho que é, né? Então, a Lagaésia, eu acho que é... Nossa, sou horrível, assim, agora que eu falei em voz alta, mas... Enfim, o reino ali. E no caminho eles resgatam a Arya, que estava presa no lugar, que é uma elfa. E também eles estão viajando com o Murtag. E no processo, o Bronn, que é essa pessoa que vai introduzindo o Eragon sobre os cavaleiros, sobre magia, sobre quem são os Varden, essas paradas que o Eragon não sabe de nada, né? E vai ensinando ele como lutar com espadas e como usar magia. Ele acaba morrendo, em certo ponto. Então, só o Murtag, a Arya e o Eragon e a Safira chegam lá nos Varden. E tem uma grande luta quando eles estão lá. E os Urgrals e o Espectro acabam atacando lá a montanha onde tem os anões e os Varden estão hospedados. E o Eragon consegue matar o Espectro, que é o Durza, se eu não me engano. Só que ele é ferido nas costas, no processo. É uma ferida enorme, assim. E eu lembrava disso, assim, que ele tinha essa ferida, né, nas costas e que era um rolê por causa que as costas dele doíam. E acaba o livro assim, ele derrota e ele escuta uma voz na cabeça dele de alguém falando pra ele, assim, que ele... Ah, ele tem que achar essa pessoa que tá falando com ele. E, enfim, e ele nem fala o nome da pessoa, é tipo o perfeito que é. Não, imperfeito que é perfeito, pretérito perfeito, sei lá, um negócio assim, ele fala na cabeça do Eragon e acaba o livro. E eu pensei assim, gente, pra quem já leu, isso é o final de Eragon, né? E aí eu pensei, gente, tá faltando um acontecimento que eu achava que isso acontecia em Eragon, no livro de Eragon, mas não, acontece no início de Eldest aqui, logo no início do livro, eles estão se recuperando dessa batalha, né? E aí eles são atacados de novo, mas é um ataque menor dessa vez, e é um ataque direcionado pelo líder dos Varden, que é o Agizad. Nossa, não sei, não lembro. Assinei agora o nome do personagem. Vai ser incrível esse vídeo, porque eu tô sem o livro aqui e vai ser tudo de cabeça, assim, sem roteiro e sem nada. Eles acabam matando o líder dos Varden, e eu achava que isso acontecia em Eragon, né? E
Não, eles deixou pra acontecer no começo de Eldest, então já começa uma loucura. Eles nem deu tempo, não dá tempo, assim, de você, tipo, nossa, respirar. Ele já matou o cara, temos que escolher um sucessor agora. E aí eles escolhem a Nazuada, que é a filha dele, pra, né, ser a líder. Isso eu lembrava bem, assim. Ah, eu lembro muito da Nazuada, ela é uma personagem muito marcante. E, inclusive, eu achava que ela era meio tonta antes, assim. Não sei por que que eu achava ela meio. Porque ela não tem experiência, né? Mas aqui nesse livro, tipo, o Pauline construiu ela como uma pessoa muito forte, assim, muito inteligente. E ela realmente, ela foi preparada para essa função. O pai dela treinou ela bem. E aqui mostrou ela sendo uma pessoa bem forte mesmo. E eu não sei porque que eu tive essa impressão a primeira vez que eu li, mas talvez nos outros livros ela vá cometendo mais erros, mas aqui ela foi super de boas, né? E uma coisa que eu já reparei de diferente é que aqui já tem muita política, sabe? E lá em Eragon, o Eragon ainda não sabe o que tá acontecendo direito no mundo, ele tá, tipo, aprendendo trocentas coisas novas, tem um infodump enorme. E aqui ele e a Safira já ficam espertos, tipo, opa, a gente tem que se ligar porque a gente tá no meio de uma guerra, nós somos cavaleiros e a gente tem, né, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, a gente tem um papel importante e a gente vai influenciar as decisões das pessoas e a gente não pode ser feito de trouxa. Basicamente, a gente não pode ser marionete dos outros. E apesar das pessoas vão tentar fazer isso com a gente. E eles ficam muito ligados, já ele e a Safira, assim. E eu acho isso muito legal, os diálogos que eles trocam, os dois, né? A Safira continua incrível nesse livro, gente. A Safira é uma das melhores personagens, tá? E então eles estão ali e tal, assim, acabam se envolvendo na política, mas eles acabam eventualmente partindo para o treinamento com os elfos lá na floresta lá. E eles aí vão ter que fazer a viagem toda para chegar lá. E eles vão com a Arya. E aqui nesse livro, eu senti, assim, essa questão de viagem, né? É que aqui eu senti já que o Christopher ficou pesando muito na questão de vamos de um ponto A até o ponto B e contar bem detalhadamente como é que foi. E, sei lá, eu acho que não precisava muito, apesar de que eu sei que tem outros livros de fantasia que fazem muito isso, tipo Tolkien. Gente, é bastante, assim, de descrever muito a caminhada até lá. E o primeiro livro de Eragon já foi uma viagem enorme dele atravessando o reino, né? Foi tipo uma corrida praticamente, em certas partes, assim. E aqui mostra eles indo dos anões até os elfos. Mas fazer o quê, né? Tipo, acho que foi só mais essa parte que eu achei mais arrastada, assim, dele pra lá. E eu acho que também tem menções a vários personagens aqui que são personagens extremamente secundários e você não vai ver eles depois, ou se você for ver eles em outros momentos do livro, você não vai lembrar quem eles são, porque eles não são importantes pra história, eles são realmente, tipo, não são nem secundários, eles são terciários, assim, e eles são mencionados por nome. E o Eragon tem diálogos, assim, tem vários anões ali que não são importantes e ele tem vários diálogos com eles. Acho que tem alguns elfos também, assim. E, enfim, eu acho que o autor pesou muito a mão aqui. Podia ter cortado algumas coisas. Esse livro não precisava ter 600 páginas, sabe? Eu acho que podia ter diminuído algumas coisas, assim. Ele também faz alguns floreios na escrita, que eu achei um pouquinho diferente do tom do primeiro livro. O primeiro livro, ele tem algumas partes que ele dá uma filosofada, assim, mas aqui eu achei que foi mais, sabe? Ele dá uma floreada no texto mesmo. E nossa, eu achei bem diferente da escrita do primeiro livro pra esse. Eu achei que a escrita aqui tá melhor. Apesar desses pontos que eu falei, eu achei que aqui tá mais equilibrada, tá mais interessante. Ela prendia mais, sabe? E a grande novidade aqui de Eldest é que a gente volta pro ponto de vista do Roran, ou Horan. Na minha cabeça, eu alternava entre os dois. O Horan é o primo do Eragon. E a gente não ouviu mais falar dele lá no primeiro livro, porque o Eragon tava fugindo da vilazinha dele, não sei o quê. E o Horan, ele volta pra cidade ali, Carvajal, né, a vila deles, que a fazenda da família do Eragon foi destruída, o tio do Eragon, que é o pai do Horan, morreu. E agora ele tá tipo, véi, o que que eu faço, né? Vou reconstruir a fazenda, então não tenho o que fazer. Então ele volta para reconstruir a fazenda. Só que quando ele volta, os Hazak, que são aqueles seres que estavam caçando o ovo da Safira e caçando o Eragon, eles voltam lá para a vilazinha procurando o Horan.
E aí os vilarejos lá, os villagers, os pessoal de Carvajal esconde o Roran na montanha. E só que aí começa a dar ruim lá, os soldados que estão lá juntos, eles começam a fazer confusão, aí uma pessoa da vila morre. E aí todo mundo fica tenso, porque ninguém quer se opor aos soldados assim abertamente, mas eles também não querem deixar eles fazerem algazarra lá. E eles não querem entregar o Roran, porque eles sabem que o Roran provavelmente vai morrer se entregarem ele, né? Porque, né? Enfim, então eles estão assim, sem saber o que fazer. E as coisas escalonam muito rápido lá. E eles acabam entrando numa guerra, assim, entre eles, os Hazak, os soldados do rei, e os villagers. E eu achei engraçado que, assim, não. Depois que eu li, eu fiquei, gente, não tem como vocês vencerem, porque eles são soldados treinados, armados, com armas de verdade. E vocês são fazendeiros, vocês são pessoas que trabalham, tipo, tem o ferreiro, tem o cara da taverna, tem o agricultor, sabe? Tem o açougueiro. Tipo, vocês não são treinados. Só que como eles estão em maior número, nisso eles conseguem rechaçar os soldados e bater neles. E usar as armas que eles têm mesmo, assim, de tipo, instrumentos assim de agricultura, tipo, um facão, um martelo, as coisas que eles têm. Eles não têm espadas, né? Eles improvisam umas lanças pra tentar lutar contra os soldados. E por um tempo dá até certo, assim, só que eles sabem que eles estão cercados ali na região. E o Roran, ele pensa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir. Só que ele não quer fugir sem a Katrina, que é a namorada dele e agora é a noiva dele, porque ele acaba pedindo ela em casamento, mesmo ele não tendo nada, e mesmo o pai da Katrina odiando ele porque ele não tem nada, mesmo assim eles ficam noivos. Então tem uma situação muito difícil ali que ele tá passando. E, gente, acho que quando eu li a primeira vez, eu acho que eu não ach... Eu acho que eu não achava, é ótimo, né? Mas eu não me interessava tanto pelo ponto de vista do Roran quanto do Eragon, porque pra mim, gente, o Eragon tá indo conhecer os elfos, que é uma outra raça nova, porque ele acabou de conhecer os anões e agora vai ter o contraste dos elfos e ele vai aprender mais sobre magia e não sei o quê. E aí eu tava muito assim, arrasa, Eragon. E aí, tipo, eu voltava pro Roran e ficava, ai, mas qual que é a graça do Roran, sabe? Ai, eu não sei, eu não tô gostando. Mas dessa vez, gente, não é que foi o contrário. Dessa vez eu fiquei atenta nos dois pontos de vista. Mas dessa vez eu fiquei muito fissurada no Ronan, porque eu pensei, gente, que problemão que você tem. Como é que você vai resolver isso? E eu não lembrava como é que ele ia resolver isso. Isso que era engraçado. Gente, eu não lembrava de muitas coisas. Eu fiquei muito presa tentando pensar, não, mas como é que ele vai resolver isso? O que ele vai fazer? Sabe? O quê? E aí isso foi muito divertido, foi muito legal relembrar e reler essa parte toda do Roran. E, de fato, assim, nossa, só dá problema, só piora a situação. Ele tá, tipo, o Eragon tá lá no bem bom e o Roran tá na situação de barril, assim. Nossa, e aí a Katrina, ela é sequestrada pelos Hazak. E aí o Roran fica, tipo, maluco. Isso que eu achei engraçado, ele muda completamente, ele surta e ele fica assim, quer saber? Eu preciso salvar ela. Eu já perdi a minha família. Já perdi, né? Ele perdeu o pai, perdeu o Eragon, perdeu a fazenda, a casa dele, ele não tem mais nada. E a noiva agora dele foi sequestrada. Então ele tá tipo, eu não tenho mais nada. Então eu vou atrás dela, que é isso que importa pra mim, pra minha vida. Só que eu também não posso abandonar as pessoas do meu vilarejo, porque ele sente uma. Ele tem uma responsabilidade também. Porque os Hazak só estão ali por causa dele. Né? Primeiro por causa do Eragon e agora por causa dele. Então eles, tipo, ele não pode simplesmente vazar e deixar as pessoas ali, porque agora eles já começaram uma guerra entre os soldados, né? Então eles sabem que se ele deixar as pessoas ali, essas pessoas vão morrer. Então ele decide o quê? Sair dali e levar todo mundo junto. Levar a vila toda com ele. Então são tipo umas 300 pessoas. Ele convence elas de abandonarem tudo o que eles têm ali, a vida deles ali, as terras deles, os negócios deles, e vazar, sabe? E chegar até os Varden, porque a única chance deles sobreviverem é sair do reino ali da influência do Gabatorix, né? E lutar com os rebeldes. É o único jeito deles sobreviverem. E também de achar a Katrina. O Roran pensa, né? Ele só tá fazendo isso por causa da Katrina. Não é tanto pelas pessoas, mas... quer dizer, ele poderia ter ido sozinho pra achar ela, mas... Enfim, ele pensa muito nela.
E aí, de fato, ele convence todo mundo a largar o vilarejo. Eu acho que fica uma ou duas pessoas, sei lá, uma ou duas famílias só pra trás. E assim, só que eles falam, gente, vai ser uma viagem muito difícil, a gente vai ter que atravessar a Espinha, que é uma cadeia de montanhas ali que é muito perigosa. Eles vão ter que se esconder porque os Hazak estão caçando eles, o Império tá sabendo, tipo, que eles viraram rebeldes, né? Então, como é que você esconde o vilarejo inteiro e atravessa o reino todo com eles, sabe? E eles não têm provisões o suficiente. O sustento deles é a terra, né? Então, se eles vão sair da terra, como é que eles vão se sustentar? Eles levam todos os animais deles, mas uma hora isso acaba. Gente, é uma loucura. Gente, essa parte foi a parte mais interessante do livro pra mim. Foi todo esse rolê do Roran e como é que ele ia fazer. E eu fiquei encantada com isso. E assim, eu só lembrava que tinha um barco. Eu lembrava muito dele num barco. Aí eu, tipo, ele vai enfiar todo mundo num barco? Será que era isso? E aí, de fato, ele enfia todo mundo no barco pra conseguir escapar. E é muito legal pensar como é que eles, assim, ver como é que eles vão fazer isso. Porque primeiro eles vão fretar 3 barcaças. E só que eles mentem lá descaradamente, eles falam que é porque o meu rebanho tem vários tipos de, né, várias espécies diferentes, assim, eles são muito variados. E ele não fala que são pessoas, né? E aí tem que enganar as pessoas, aí ele mata não sei quem, porque soa um alarme. E aí é legal porque o Roran, ele tá, tipo, diferente, ele tá barbudo, musculoso, ele tá usando um martelo, e aí começa a chamar ele de martelo forte. E é tipo, gente, incrível. Eu tava amando, sério. Aí eles chegam na outra cidade pra pegar um barco maior, pra enfiar todo mundo lá dentro. Mas eu sei que algumas coisas dessa parte do Roran, elas não são tão, assim, realistas. Eu acho que eles tiveram muita sorte. Em alguns momentos, assim, muita sorte mesmo. Porque, sério, tudo tava contra eles e eu pensava como é que eles vão escapar dessa situação. E eles conseguiam escapar. E aí, às vezes era por pouco, sabe? Mas teve consequências, assim, teve coisas que aconteceram no caminho, tipo, algumas pessoas morreram no caminho, tipo, as pessoas começaram a ficar doentes, né, também. Teve traição, teve um monte de coisa que aconteceu aqui. Gente, é incrível. Eu acho que eu nunca li uma história de fantasia que tem um arco, assim, que é tão criativo e diferente quanto esse, do Roran, sabe? Transportar a vila toda dele com ele. E eu amei. Gente, foi muito bom reler essa parte. Foi, tipo, foi muito legal. E, assim, quando eu voltava pro Eragon, eu ficava, não, volta pro Roran, porque eu preciso saber mais. Só que a parte do Eragon também tava legal. Essa que foi a questão, sabe? Eu fiquei, o Eragon também é tido, assim, ver ele aprendendo magia. Eu já não me lembrava de vários detalhes e eu gosto muito da parte da magia que isso foi, tipo, sistema que ele inventou com as palavras, né, antiga. E outros detalhes que ele bota aqui. E tem um plot twist aqui que... Gente, eu lembrava metade do plot twist que tem aqui. E sei lá, eu não sei como que eu só lembrava metade. Porque... Então foi muito bom relembrar várias coisas desse livro. Tem outro detalhe aqui que é aquilo que eu tinha falado de, assim, quando eu li a série a primeira vez, eu tinha uma opinião sobre certas coisas que o Eragon fazia ou sentia. E agora que eu tô mais velha, que eu tô relendo, eu tenho outra opinião. E é o seguinte, quando eu li a primeira vez, eu vi que tinha um romance sendo construído entre o Eragon e a Arya. Na verdade, não era bem um romance, era mais um amor platônico da parte do Eragon. O Eragon, desde o começo, fica encantado com a Arya, porque ela é linda, ela é incrível, ela é tipo, nossa, realmente sensacional. A Arya não tem o que dizer, assim. Só que quando eu lia sobre a Arya, eu achava ela uma chata, eu achava ela fria, eu achava ela grossa, eu achava ela, tipo, muito direta, assim, muito estranha. E eu, tipo, eu ficava assim, Eragon, por que você gosta dela? Ela te trata mal, sabe? Ela é, tipo, sabe? Só que a outra questão é que, ao mesmo tempo, eu torcia pra dar certo, porque apesar de eu achar a Arya tudo isso, achava a Arya tudo isso, eu shippava eles, porque era o que tinha, porque eu gostava de ler romance nos livros, né? Quer dizer, acho que como Eragon foi a primeira série que eu li, eu gostei que teve romance, ou que ele teve sentimentos por ela, e eu pensei, será que eles vão ficar juntos no final? Como é que vai ser? Mas ela é eu gostei que ela é uma elfa e ele é um humano, tipo, eu achava isso interessante. E isso na minha cabeça de sei lá, quando que eu li esse livro, quando eu era bem menor. Só que assim,
Aí tem a questão, porque isso aqui, gente, eu vou dar um spoiler, não sei bem se é um spoiler da série toda, mas eles não ficam juntos. O Eragon e a Arya não ficam juntos no final do último livro, eles não se tornam um casal em momento nenhum, tá? E eu lembro que isso foi muito frustrante pra mim, porque eu achava que pelo menos no último livro eles iam ficar juntos. E agora que eu reli Eldest, principalmente, já em Eragon eu já percebi, eu já mudei totalmente a minha opinião, mas assim, aqui fica muito explícito que, gente, não tem como eles darem certo mesmo, e que foi um surto. É um surto você shippar Eragon e Arya. Por causa da diferença de idade. Não tem como, gente, porque a Arya, eu não lembro quantos anos exatamente ela tem, mas ela tem pelo menos uns 70 anos, no mínimo. Não sei se ela tem uns 100, mas no mínimo ela tem 70. Ela tava viva, tipo, quando aconteceu um monte de parada, o Eragon nem sonhava em existir, sabe? E o Eragon tem 16 anos. O Eragon é uma criança e a Arya é adulta. Então não combina. É só por causa da diferença de idade, porque daí eles conversam sobre isso. A Saphira fala pra ele, não sei quem fala pra ele, e ele não consegue controlar os sentimentos dele. Ele continua gostando da Arya, ele tá apaixonadinho por ela, só que não é correspondido. E aí eles falam assim, é porque o Eragon pensa, eu sou um cavaleiro. E os cavaleiros, eles são imortais. Ele não vai morrer por causas naturais, ele não vai envelhecer. E os elfos também não envelhecem, eles são imortais também. Então ele pensa, se eu for ter uma companheira, ela tem que ser ou um elfo ou um cavaleiro também. Só que não tem outros cavaleiros. Tipo, só tem 3 ovos de dragão, né? E um deles é a Safira. Então só tem 2 que estão sob o controle do Gabatorix. Então não tem chance de ter um outro cavaleiro assim. Então ele só tem chance com os elfos. E os elfos são muito diferentes dos humanos. E ele é humano. Só que ele só tem 16 anos e ele não tem vivência, não tem nada. Não tem como dar certo com a área. Porque, sério, não tem como. Tipo, pra mim, eu lendo isso, eu pensei, gente, coitada dela. Eu fiquei totalmente do lado da área. Eu fiquei. Eu entendi os sentimentos do Eragon, mas ela ficou numa posição muito desconfortável. E aí eu entendi porque que às vezes ela era meio chata, ela era meio grossa, meio direta. Mas às vezes ela era bem gentil com o Eragon. Ela mostra que gosta do Eragon, tipo, é meu amigo Eragon, sabe? Só que do jeitinho dela, assim. E realmente ela vê ele assim, ele é legal, ele é bacana, ele me salvou, ele é meu amigo. Mas ele é uma criança, sabe? Então não vai rolar nada. Não tem como. E ela também dá um fora nele. E eu acho que quando eu menor ele a primeira vez, eu fiquei, ai, tá, Eragon não é possível, a área é uma chata, não sei o quê. Só que ela tem toda a razão de dar um fora nele, sabe? E, enfim, gente, é muito engraçado reler. É muito interessante reler, assim. E eu acho que quando eu li a primeira vez, eu também fui entendendo que não ia dar certo, mas mesmo assim eu shippava ele. Queria que desse certo alguma coisa com o Eragon, porque o Eragon é um queridinho, assim, sabe? Tadinho. Às vezes dá raiva dele, mas é porque ele tem 16 anos. E nesse livro ele amadurece muito. Nossa, no primeiro livro ele faz cada cagada. E aqui no segundo ele já não faz tantas. Ele faz uma outra só. Mas aí ele reconhece que ele fez muitas coisas erradas lá no começo do livro. E agora ele tá muito mais maduro. O treinamento dele já mudou totalmente ele, assim, personagem. Já, nossa, foi muito rápida a mudança dele, mas fez todo sentido. A construção aqui foi legal de ver. Então o Eragon tá bem melhor do que era lá no primeiro livro, apesar de ele ainda ter só 16, eu não sei se passou um ano, mas ele ainda é novinho, né? É a mesma coisa com o Roran. O Roran passou por tanta desgraça que isso fez com que ele amadurecesse e mudasse bastante o personagem. E gente, foi sensacional reler, assim. Eu mantive a minha nota de 4 estrelas. A primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas, acho que me incomodou. Talvez as mesmas coisas que me incomodaram hoje, talvez a questão do romance da Eragon da Arya. Agora não, agora eu vejo como uma coisa positiva, assim, pro livro. Até porque consegui me identificar com os sentimentos do Eragon, porque, eu fiquei com peninha dele. Assim, de ter um amor não correspondido, eu fiquei, nossa, dói mesmo, assim, tadinho, sabe? Mas eu também super entendi a área. Inclusive, tem personagens que até explicam: olha, você deixou a área numa posição péssima, sabe? Você tem que pedir desculpas e não sei o quê, porque você é um cavaleiro, é uma pessoa importante. E a área não pode simplesmente, tipo, te rejeitar e te desonrar, ou sei lá, te insultar, sabe? Você botou ela numa saia justa, sabe, Eragon? Se toca, se manca. Então, o Eragon ainda comete alguns erros, isso é interessante de ver.
E, assim, isso é o que eu achei praticamente sem spoilers, né, de Eldest. E agora eu queria falar um pouco mais de coisas específicas que acontecem aqui, que são spoilers, que são plot twists, que eu quero falar coisas que eu lembrava e coisas que eu não lembrava. Por exemplo, vou começar já, né? Uma coisa que eu lembrava super era que a Arya era a princesa dos elfos. Isso é mais um motivo, assim, de que eles não combinam, porque a Arya é uma princesa, é da realeza, ela tem uma criação totalmente diferente do Eragon, então já aumenta o gap entre eles, assim. Apesar de, como o Eragon é um cavaleiro, socialmente eles estão ali, pau a pau, o Eragon tá acima até. Só que, cara, não tem em comparação, assim, sabe? E então não foi um choque, assim, descobrir que ela é a filha da rainha dos elfos. E ela provavelmente é a sucessora. Mas beleza, assim, tipo, ok. Achei legal, essa revelação é muito legal, mas é muito interessante ver como a Arya se relaciona com os elfos, porque a gente só via a Arya de elfo. Eu já achava ela estranho o jeito dela, mas no meio dos outros elfos foi interessante de ver, porque você vê que ela tem uma personalidade, e não quer dizer que todos os elfos são que nem ela, ou enfim, ou que ela é parecida com a mãe. A mãe dela é bem diferente dela, sabe? Eu achei muito legal a construção dos personagens aqui. Dá pra ver que cada um é bem diferente. Sim, nossa, é sensacional. Nossa, tá muito melhor do que o primeiro livro até. E, enfim, outra revelação que tem aqui é que quando o Eragon vai treinar lá com os elfos, tem um outro cavaleiro que está vivo ainda, porque ele, assim, na história do livro, a gente acha que todos os cavaleiros estão mortos, menos o Gabatorix e o Eragon. Só que, na verdade, os elfos estavam escondendo um cavaleiro dessa ordem antiga que ele sobreviveu. Mas a questão é que é o Oromis, eu acho que o Glaeder, que é o dragão, eles estão fracos, assim, estão bem velhos e estão bem enfraquecidos. O Glaeder não tem uma das patas dele. O Oromis está fraco em questão de magia, assim. Então eles resolveram ficar escondidos para treinar a próxima geração de cavaleiros, porque precisava de alguém para passar o conhecimento para frente. E agora chegou o momento, né? E, gente, eu não lembrava que o Oromis existia. Como é que pode? Eu lembrava do treinamento. Gente, mas como é que eu pude esquecer dele? Porque ele que treinou o Eragon. Eu fiquei assim. Eu fiquei gag de novo. Tipo, por que eu fiquei gag de novo se eu sabia que tinha uma revelação assim? Eu lembrava do dragão. Eu lembrava do Glaeder. Porque ele tá na capa do terceiro livro. E as capas dos livros são todos spoilers, né? Enfim. São tipo, não é só de enfeite, tem a ver com a história. Esse dragão vermelho aqui, né? Isso aqui é um spoiler do final. Mas. Eu lembrava, gente, aí eu lembrava de coisas que acontecem no terceiro livro só, que não aconteceram aqui. E aí tudo se encaixou, e eu não posso falar porque é do terceiro livro. E eu lembro, sabe? E aí eu fiquei, gente, como é que eu esqueci esse começo? E eu lembro só depois do que acontece, principalmente com o Glaeder, assim, gente, como a memória é uma coisa engraçada, né? Mas, enfim, enfim. Foi legal ver o treinamento com ele, outro cavaleiro que tá vivo. E também aqui tem o ponto de vista da Nazoada. É tipo uns 3 capítulos só, mais ou menos, sei lá, que tem o ponto dela. Que mostra como que tá sendo a liderança dela, que não é nada muito impactante ou, tipo, uau. Acho que a única questão é que a Nazoada descobre que a menina lá, o bebê que o Eragon abençoou, na verdade, ele criou uma maldição na menina. E a menina agora tá auxiliando na zoada. E é meio confusa a forma que foi apresentado os poderes dela aqui. Apesar de que todo mundo entendeu que foi uma coisa muito ruim pra menina. Mas é bom pros outros, sabe? Porque a menina, ela sente o sofrimento das outras pessoas. E ela tenta aliviar esse sofrimento e ajudar de alguma forma. E ela consegue prever quando alguém vai sofrer alguma coisa. Então, ela acaba servindo a Nazoada pra proteger ela. Só que ela sente muita dor no processo. E aí o Eragon descobre também que essa bênção que ele deu pra menina, na verdade, foi uma maldição, assim, porque ele escolheu errado as palavras na língua antiga. E aí o Oromis corrige ele e fala assim: você tá vendo? Você tem que tomar muito cuidado com magia e não sei o quê. Tipo, tem que ter mais conhecimento. E, enfim. Aí, outra coisa que acontece aqui, que eu lembrava claramente, né? Porque o Eragon tem muitos problemas com as costas dele por causa do ferimento que ele teve. E eu achei isso bem legal. Assim, você ter um protagonista que tá ferrado, que não tá bem, sabe? Que
tá lidando com uma dor insuportável. Só que aqui eles acabam fazendo um ritual lá dos dragões, que é o pacto dos dragões e dos elfos, e os dragões concedem pro Eragon uma transformação nele. E ele acaba praticamente virando um elfo. Ele deixa de ser totalmente humano. Ele adquire várias características dos elfos. Então, o rosto dele adquire uma harmonização facial, que, gente, foi literalmente isso, porque ele falou que o rosto dele ficou mais, os traços ficaram mais angulosos, que não sei o quê. Aí gente, que ele falou que ele parece um príncipe, só que ele ainda não parece totalmente um elfo, porque os elfos têm umas feições mais exóticas, como ele escreve, assim, mas ele ainda dá pra ver que ele é um humano, sabe? Só que ele é bem diferente. E aí eu fiquei, gente, o momento da harmonização do Eragon veio aí. E ele foi curado, né? As costas dele. Agora ele tem a força igual dos elfos. A velocidade, a audição, os sentidos todos são melhorados. Ele não precisa nem dormir mais. E, assim, que os elfos, eles ficam num estado meio alfa, assim, quando eles vão descansar. Eles não precisam necessariamente deitar a cabeça, fechar o olho e dormir. E, enfim, ele tá muito mais poderoso. E aí eu fiquei, gente, ele já tá, então, overpowered já. Sabe, ele subiu demais aqui. Tipo, agora ele sabe muito de magia, ele consegue matar, assim, muito facilmente com algumas palavras, que são as palavras fatais lá, mortais, que você só fala uma palavra e você já consegue matar uma pessoa gastando quase nada de energia. E aí eu fiquei, gente, mas agora ele tá muito poderoso. E agora? E aí, no final do livro, eles acabam voltando lá pros Varden, né? Porque vai começar uma grande batalha entre o exército do Gabatorix e os Varden. E o Eragon vai lá auxiliar. E de fato, assim, a batalha tá indo até bem, porque o Eragon tá ajudando bastante. Mata um monte de gente. Eles têm os feiticeiros também, os usuários de magia que estão ajudando. Tem a área na batalha, os anões. Então, até que tá indo tudo bem. E eu acho que também surge. O Horan acaba chegando. Eu acho muito legal essa cena de reencontro do Horan com o Eragon. Porque o Horan, ele vai ficando sabendo aos poucos sobre a situação do Eragon, porque ele não sabe o que aconteceu com o Eragon. A princípio, ele fica com muita raiva do Eragon, ele odeia o Eragon porque ele acha que o Eragon abandonou o pai dele, né, que é o tio dele, e, tipo, simplesmente fugiu. Sei lá, ele acha que o Eragon é um covarde. E aí, só depois ele descobre que o Eragon também tá sendo procurado pelo governo, que né, é o suposto novo cavaleiro, que aquela pedra que ele tinha encontrado, na verdade, era um dragão. Então, mas mesmo assim ele fica com raiva. E eles se reencontram, e aí ele fica chocado, assim, meio. Nossa, o que aconteceu com o Eragon? Ele tipo, é um guerreiro mortal, sabe? Mas mesmo assim ele continua com raiva. Do Eragon, mas ele reconhece que ele precisa do Eragon pra ajudar a salvar a Catelyn, que ficou pro próximo livro. Esse rolê da Catelyn eu lembro que demora, eu lembro assim, ai, é muito mais pra frente que eles vão se reencontrar, talvez em Brizingr mesmo. E é engraçado que de memória que eu tenho assim, eu lembro de muitas coisas de Brizingr, que é um livro bem longo também, só que eu não lembro tantas coisas do último livro, que é o nossa, que eu só li uma vez o último livro. Eu acho que Brizingr eu devo ter lido duas também. E porque assim, o último livro da série de Eragon demorou muito pra sair, sabe? Antes era só uma trilogia, era só Eragon, Eldest e Brizingr. Só que quando chegou no final de Brizingr, não acabou a história. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Eu pensei, gente, como é que o Christopher fez isso? Ele não terminou. E vai precisar de mais um livro, em vez de ser a trilogia sei lá do que, virou ciclo herança, sabe? Virou 4 livros. E agora tem livros extras ainda. Então, mas eu lembro muito mais de Brizingr, que é o próximo, né? Nossa, aí nessa batalha final, concluindo, aparece quem? E daí pra equilibrar ali a batalha, porque o Eragon tava, tipo, poderoso demais, né? Aparece o Murtag, que tinha sido sequestrado lá no começo do livro. O Eragon achou que ele tinha morrido, mas na verdade ele só foi sequestrado mesmo. O Gabatorix conseguiu sequestrar o Murtag, deu o ovo, um dos ovos do dragão pra ele, o ovo explodiu. E surgiu o Thorn, que é esse dragão vermelho que tá na capa. E por que que o nome do livro é Eldash? Que essa é a maior revelação do livro. Maior ainda dessas que eu falei. Porque o Murtag revela que, na verdade, o Eragon e eles são irmãos. Eles são filhos do Morzan, que foi um cavaleiro renegado lá. Cavaleiro do mal e matou muito. E o Eragon fica assim, gag. O Eragon fica, não pode ser, a gente não pode ser irmão. Porque ele fica, tipo, você é do mal, eu sou do bem, nós não podemos. Tipo, a minha família é o Horan, sabe? O meu pai é o Geralt, tal, e coisa e tal.
o Bron é mais meu pai do que você, do que o Morzan, porque o Bron matou o Morzan, inclusive, né? E aí o Mortag, ele vence o Eragon numa luta, assim, tipo, o Mortag é mais poderoso que o Eragon, apesar de todo esse treino, apesar da transformação e não sei o quê, e o Mortag é mais forte que o Eragon. Aí eu fiquei, agora sim, agora tá equilibrado. Agora quero ver como é que você vai fazer pra vencer ele depois. E eu, tipo, ai, gente, pra mim o Mortag é um queridinho também, porque daí o Mortag, ele revela assim, gente, eu virei do mal, mas não porque eu quis, tá? É porque eu fui obrigado. Literalmente obrigada, porque o Gabalturix fez ele citar lá as palavras antigas e aí jurar lealdade a ele. E ele falou que o rei também sabe os nomes verdadeiros dos dois. E quando você sabe o nome verdadeiro de alguém, você tem controle total sobre essa pessoa, coisa assim. É que eu não lembro se ele entra muito. Nesse livro ele não fala muito sobre o nome verdadeiro, mas esse conceito surgiu lá no primeiro livro e eu já não lembro de detalhes. Então foi meio que isso, essa revelação, mas o Murtag deixa o Eragon, poupa o Eragon e vai embora. E nessa batalha morre o Rei dos Anões. E essa cena da morte do Rei dos Anões foi meio tosca. Isso foi meio tipo. O rei tinha acabado de surgir com os anões pra ajudar na batalha, que eles estavam perdendo uma hora. E aí o Murtag faz assim, ah, Lacazan! E aí solta uma magia e mata na hora o Rei dos Anões. Então foi muito anticlimático, o cara simplesmente morre, assim, e nem mostra direito ele morrendo, ele só cai no chão. E aí o Eragon já sabe que ele morreu, e aí eu fico, nossa, foi só isso. Aí tem uma cena muito legal que é. Ai, gente, foi sensacional essa cena também. Cenas, assim, de violência extrema que são muito legais, que acho que em Mistborn tem várias, assim, que a Vin faz, mas. E aqui tem poucas, mas. Essa cena foi muito legal, que basicamente tá ali o Eragon e o Mortag duelando. E aí eles estão conversando, na verdade, tipo, porque o Eragon já vê que, tipo, já era pra ele, né? Mas aí eles começam a conversar sobre isso que tá acontecendo. E aí eles estão observando ali a batalha. E eles veem que tem os gêmeos, que são esses feiticeiros do Gabaturix, que eles que sequestraram o Mortag. Então o Mortag odeia eles, né? Já tem um bom motivo pra odiar eles. Aí eles veem o Horan entrando na batalha, porque eles chegam de navio, né? E o Roran acaba participando da batalha. E aí ele vai atrás dos gêmeos, que estão causando confusão entre os magos ali dos Varden. E aí ele acerta a cabeça deles com o martelo. Primeiro mata um e depois o outro, assim, porque acho que eles estão conectados. Então, quando acerta um, o outro começa a sentir dor. E simplesmente o Mortag fica tipo, ah, vamos observar o Roran matar os gêmeos. Tipo, ele não interfere. Eu achei muito engraçada essa cena. E foi muito legal ver o Roran fazendo isso, assim. O Roran e o martelo dele é muito bom. Então, acaba a batalha, eles venceram mais ou menos. Eles aguentaram o exército do Gabaturix, que era muito maior, né? Eles achavam que eles não iam vencer, na verdade, mas eles conseguem sobreviver. E aí termina o livro, assim, com o Roran conversando com o Eragon, tipo, falando assim, ó, você tem que me ajudar a salvar a Catrina. A gente tem que ir no ninho onde os Hazak moram pra ir lá salvar ela. E aí o Eragon fala assim: ah, beleza, show, alguma hora a gente vai fazer isso, só não falou quando. E aí eles têm que meio que se reunir assim pra. Tipo, ah, agora tem outro cavaleiro, que é a oposição do Eragon. Sabe, os elfos ainda estão vindo, estão marchando lá da floresta pra vir ajudar eles pra próxima batalha. Então eles não podem contar com a ajuda dos elfos ainda. Mas eles ficam meio bolados, porque agora tem outro cavaleiro. O Eragon acaba, não conta pra todo mundo que eles são irmãos, porque eles decidem assim, não, se as pessoas souberem disso, elas vão ficar chateadas. Então é melhor a gente guardar segredo. E acaba o livro assim, gente. E, gente, como morreu o Rei dos Anões, eu lembro claramente que o terceiro livro vai focar muito nessa questão dos anões. Que eles vão ter que eleger um novo rei e que vai ser um rolê, sabe? E eu lembro que, gente, o terceiro livro, Brizingr, tem toda uma parte dos anões que é muito famosa, porque o Eragon fica inserido na cultura dos anões. O Eragon é considerado um anão honorário lá, tipo, ele foi adotado pelo rei. Então ele tecnicamente é um anão também, do clã deles lá. E aí vai ter uma guerra entre os clãs, vai ter politicagem dos anões. E, gente, só de lembrar disso dá um desânimo, sabe? De ler o próximo. Mas
Mesmo assim, eu tenho vontade de reler, porque tem outras coisas que eu queria ver de novo. Eu não me lembro mais. A partir de agora, tem muitas coisas que eu não me lembro, sabe, da série. Eu queria muito continuar, só que eu acho que eu dei uma saturada em fantasia agora. Muita coisa, funções, mas foi muito bom. Boa, essa relei muito, sabe? E eu acho interessante que, assim, eu achei que a escrita do Pauline aqui, ela tá muito mais rebuscada, muito mais. Eu já falei isso no começo, né? Tá mais poética. Mas aí tem muitas palavras difíceis também, assim, tem vários conceitos assim que, tipo, você não vê muito em livros pra esse público-alvo de jovem adulto. Tipo, eu achei a escrita do Brandon Sanderson muito mais simples do que a do Christopher aqui, sabe? Incrivelmente. Sei lá por quê, eu achei interessante ver isso. Eu acho que com certeza quando eu li quando era menor, tinha várias coisas que eu não tava entendendo, né? Desse livro. E aqui eu li, eu fiquei, gente, que palavra é essa? Eu nunca vi essa palavra. O que significa isso? E, enfim, sendo que, tipo, eu já tinha lido esses livros, então era pra eu saber já. Mas, sei lá, eu achei muito interessante a releitura, foi uma experiência muito legal. Quero continuar a série. Vai demorar, porque a partir de agora os livros só ficam maiores. Mas, gente, aos poucos vai dando certo. Vai dar certo, vai dar bom. É isso, gente. Me digam aí se vocês gostam de Eragon, da série de Eragon, ou se acham lixo, se acha não, nada a ver. Gente, é um queridinho do meu coração, apesar dos defeitos. Ah, traz um conforto muito grande de reler, sabe? E, enfim, é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.